compromissada com a democracia, o fortalecimento da cidadania e a justiça social. Uma experiência de comunicação inovadora, comprometida com o interesse público, com o aprofundamento da democracia, com a construção diária da cidadania. Sintonize a TVT em São Paulo, no ABC e em Mogi das Cruzes, no canal 44.1 da TV Digital e no ABC, no canal 12 da NET, ou ainda pelo site tvt.org.br. TVT, a TV que te vê. Começa agora, Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Apresentação hoje nossa de Marilu Cabanhas. E estes são os destaques desta segunda-feira, 29 de abril de 2019. O Partido Socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez venceu as eleições na Espanha, homenageando Marielle, brasileira eleita para o Parlamento Espanhol. Jornais e sites da Europa, América Latina e Estados Unidos destacaram a primeira entrevista do ex-presidente Lula como preso político. Submissão de Bolsonaro a Trump e luta por provar armações de Moro também foram citadas. A reforma da Previdência ficará paralisada ao longo da semana na Câmara dos Deputados. Com o feriado do Dia do Trabalho, na quarta-feira, a comissão especial criada pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, não vai trabalhar. Com renovação e aceno inicial de Bolsonaro, o número de frentes parlamentares no Congresso chegou a 94, mais que o dobro do registrado há 4 anos. Governadores de 11 estados e do Distrito Federal estão de acordo com as metas estabelecidas pelo Brasil para enfrentamento das mudanças climáticas, informou o Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima. Os estados manifestaram-se de forma favorável ao cumprimento do Acordo de Paris. Entre janeiro e abril, 1/3 dos eleitores com renda mensal de até 2 salários mínimos deixou de dar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O desgaste é mais expressivo nas capitais e no Nordeste, como mostra o Ibope. Para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, filmar professores em sala de aula é um direito dos alunos. Ele disse que ainda irá analisar o conteúdo dos vídeos compartilhados nas redes sociais neste domingo pelo presidente Jair Bolsonaro e por seu filho Carlos, para saber se alguma irregularidade foi cometida pelos educadores. Secretaria da Educação de Covas está perdida nos próximos números, demonstrando descontrole nos dados da Rede Municipal de Educação sobre os centros de educação infantil, as creches. A Secretaria Municipal da Educação desmentiu os dados que ela mesma divulga no portal da Demanda Escolar. E novo ciclone atinge Moçambique e leva à retirada de mais de 30 mil pessoas. Na Baixada Santista, chuvas deste domingo deixaram uma vendedora ambulante morta na cidade de São Vicente. Ela tentou se abrigar sob uma seringueira que caiu em cima dela durante a tempestade. Primo de Carlos Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, ganha cargo no Senado com salário de R$ 22.900. Leonardo é estudante de administração e não tem experiência parlamentar. O senador afirmou que a escolha do novo assessor se deu por feeling e desenvoltura após ter recebido indicação de uma assessora. Nas eleições da Indonésia, 272 mesários morrem e outros 1.878 ficam doentes por excesso de trabalho e fadiga nas apurações. Esse é um dos temas da participação do nosso correspondente internacional da Rede Brasil Atual, Flávio Aguiar. E o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio, comenta a nova pesquisa do IBGE que revela os afazeres domésticos que ainda ocupam mais as mulheres que os homens. Futebol, o Palmeiras goleia o Fortaleza na estreia do Brasileirão e vence por 4-0. Em jogo repleto de polêmicas, Goiás vence do Fluminense de 1-0 com gol no fim do jogo. E mais as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho, esportes e cultura. E agora são 7h04, horário de Brasília. Participe do nosso jornal aqui, do Jornal Brasil Atual, por meio dos nossos canais. Por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br.
Nas redes sociais, facebook.com/Rádio Brasil Atual, Instagram, @Rádio Brasil Atual, Twitter, @Brasil Atual, ou no WhatsApp pelo número 968937672. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube, na Rádio Brasil Atual e na TVT. Esta é a Rádio Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. A segunda-feira na região metropolitana de São Paulo e nos municípios de São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes será de tempo nublado, com aberturas de sol à tarde, com possibilidade de chuvas em algumas regiões. Neste momento, na capital paulista, os termômetros registram 19 graus e a máxima pode chegar aos 24. Em São Bernardo, 16 graus agora e a temperatura prevista máxima é de 22. Neste momento, Mogi das Cruzes registra 16 graus e a máxima pode chegar aos 23. A previsão para Santos é de chuva. À noite pode chuviscar também e o céu fica nublado. A temperatura agora é de 21 graus e a máxima será de 24. Em Catanduva, segunda-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam neste momento 17 graus e a máxima deverá chegar aos 27. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 7h06. E nós vamos agora colocar um trecho da entrevista do ex-presidente Lula aos jornalistas Mônica Bergamo e Florestan Fernandes, da Folha de São Paulo e também do El País. Vamos ouvir um trecho aqui da entrevista e daqui a pouco teremos mais repercussões sobre este fato. Quando ficou claro que o objetivo central era efetivamente... tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delanhol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar, montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com, sabe, a criação da Fundação Criança Esperança do Delanhol, sabe, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver, sabe, até os 120, porque eu acho que eu sou um ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato aquele dia, entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão, falando, eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Delanhol não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. E aquele juiz do TRF4 que nem leram a sentença, sabe, fizeram um acordo lá, era melhor que um só tivesse lido e ter falado, olha, todo mundo aqui vota igual. Então eu quero, sinceramente, quem tem 73 anos de idade, quem construiu a vida que eu construí nesse país, quem estabeleceu as relações que eu estabeleci nesse país, quem fez o governo que eu fiz nesse país, quem recuperou o orgulho e a autoestima do povo brasileiro, como eu e vocês fizemos no meu período de governo, não vou me entregar. Então eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, sabe, não se curva mais a nada. Você pensa que eu não gostaria de ter em casa?
Adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos, adoraria estar em casa com meus netos, adoraria estar em casa com meus companheiros, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei, inocente. E eu só posso fazer isso se eu tiver coragem e lutar por isso. Eu penso que haverá um dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, estarão preocupadas com as provas contidas no processo e não com a manchete do Jornal Nacional, e não com a capa das revistas, e não com as mentiras do fake news. As pessoas se comportarão como juízes supremos de uma corte que é a única coisa que a gente não pode recorrer. Sabe, que já tomou decisões muito importantes. Essa corte votou, por exemplo, célula-tronco contra uma boa parte da Igreja Católica. Essa corte já votou a questão da Raposa Serra do Sol contra os poderosos do arroz no estado de Roraima. Essa mesma corte votou a união civil contra todo o preconceito evangélico. Essa corte, ela votou as cotas, sabe, para que os negros pudessem entrar. Sabe? Então, ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. Ora, no meu caso, a única coisa que eu quero é que vote com relação aos autos do processo. Eu não peço favor a ninguém, eu não quero favor de ninguém, eu não quero, sabe? Eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem em função das provas. Porque eu tenho certeza, o Moro tem certeza. Se as pessoas não confessar agora, no dia da extremunção a gente vai confessar. Ele tem certeza que eu sou inocente. Esse Delaiol tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Então, eu estou aqui, meu caro, para procurar justiça, para provar minha inocência, mas estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com o povo brasileiro, porque eu posso brigar e o povo nem sempre pode. O senhor fica mais preocupado aqui, preso na Federal, com o que lá fora? Com seus filhos? Com a sua família? O que lhe preocupa? Saber que eles estão passando dificuldade para se colocar na sociedade? Porque, diferente do que disseram, muitos não estão numa situação financeira... Não, estão todos mal. Todos mal. Eu estou com meus bens todos bloqueados. Você veja um absurdo, uma coisa absurda, só para lembrar o que está acontecendo nesse país. Eu tinha sido multado em 32 milhões de reais para pagar não sei o quê. O STJ diminuiu para 2 milhões. Ora, qual é a diferença de 32 para 2? Qual é a lógica? Qual é a lógica até de multar em 2? Eu estou fazendo a comparação de 32 para 2. Tá? E depois dos 2, o suposto apartamento que o Moro mentiu dizendo que é meu, ele colocou no leilão. E quem ganhou deve ser um amigo dele, porque aquele contígio não comprava aquilo do jeito que comprou. Alguém comprou é amigo do Moro. Ali foi um ajeito. Ali foi um trambique que foi feito. Mas o cara comprou um apartamento por 2 milhões. Olha, se o apartamento foi vendido no leilão por 2 milhões, e 2 milhões era para Petrobras. Então, qual é... Amor, estou apenas lembrando isso. Então, eu espero que a partir desse processo que nós ganhamos em São Paulo, que a dona Marisa ganhou, eu espero que as pessoas desbloqueiem os bens, pelo menos na parte da dona Marisa, para que os filhos possam, pelo menos, sobreviver. O senhor fica preocupado com seus filhos, então? Eu fico. Não, mas eu tenho preocupação com meus filhos. Eles vêm aqui me ver sempre, mas eu fico preocupado com a situação do Brasil. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar os sonhos que eu tive para esse país. Eu não consigo imaginar o sonho que eu tinha quando a gente descobriu o pré-sal para fazer esse país virar gigante. Sabe? Eu tenho orgulho e eu sonhei grande, porque eu passei a ser um presidente muito respeitado. Aqui na América do Sul, o Brasil era referência. Eu sonhava criar um bloco na América do Sul para a gente ter força nas negociações com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China. Individualmente a gente é muito fraco. Sabe? Eu fui o único presidente a ser chamado para todas as reuniões do G8. Sabe? O Brasil foi, eu digo eu porque eu era o presidente, mas o Brasil foi muito importante no G20. Tudo isso desmanchou.
Tudo isso, agora eu vejo o prefeito de Nova York não quer fazer um jantar com o presidente do Brasil, o dono do restaurante se recusa. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! Portanto, a entrevista do ex-presidente Lula, após longo tempo silenciado, repercutiu em todo o mundo. O comentarista político José Lopes Feijó vai fazer um comentário sobre a importância das falas de Lula. O que eu considero importante é ela ter sido feita. Uma entrevista que é um absurdo que um ex-presidente da República, preso por uma sentença sem provas, seja calado para poder facilitar num processo de eleição que a vitória seja dada a um determinado tipo de candidato. Então, o primeiro fato importante é a realização da entrevista. A segunda é que o presidente, nos poucos trechos que a gente ainda acabou de ver, ele deixa muito claro a sua situação de preso político. E uma pessoa disposta a continuar presa para provar a sua inocência. A frase do presidente, eu fico 100 anos preso, mas eu quero a minha inocência provada, é muito forte. Para quem viu esse trecho da entrevista até agora, é a afirmação clara de uma pessoa inocente, presa e indignada com a sua prisão. E também vimos na entrevista que, apesar de todas as injustiças que o presidente vem sofrendo com essa prisão injusta, que a grande preocupação dele é com o país, é com a perda de soberania, é com um governo incompetente que está governando o Brasil, é com o descrédito que o Brasil está passando a viver no planeta, ou seja, uma pessoa presa de maneira injusta que tem a sua fala impedida durante um largo espaço de tempo, sofre dramas pessoais como a morte da esposa antes de ser preso, a morte do irmão que ele não pôde acompanhar o velório, a morte do neto cujo velório ele acompanhou daquela forma com um batalhão armado inexplicável, aquele aparato policial, né? E que apesar de todo esse sofrimento ele guarda o melhor de si para se preocupar com o país. Então, uma entrevista que eu quero ver inteira ainda, só vi pequenos trechos, assim como todo o Brasil, só vi pequenos trechos, mas que mostra que a maior liderança popular do Brasil está presa, e está presa exatamente para não conduzir um processo de oposição a esse governo que está destruindo direitos da classe trabalhadora, direitos da cidadania e está destruindo a nossa soberania. Rádio Brasil Atual. Agora são 7h17. Vamos para Berlim, na Alemanha, falar com Flávio Aguiar. Olá, Flávio. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag para mim aqui. Flávio, vamos falar a primeira coisa, que é a repercussão da entrevista do ex-presidente Lula ao País e também a Folha de São Paulo repercutiu internacionalmente, né, Flávio? Como é que foi aí? Olha, é verdade. Acho que a repercussão foi bastante intensa, né? Aqui saiu em vários jornais a notícia, na televisão também, até mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos saiu na Fox News, saiu no site Sputnik, também houve repercussão aí na América Latina, na Telesur, no Página 12, La Jornada e assim por diante. Quer dizer, ao contrário da mídia corporativa aí no Brasil, a mídia internacional, ou grande parte dela, deu destaque para a entrevista de Lula e, sobretudo, para as afirmações dele com respeito à sua inocência, ao fato de que ele quer provar a sua inocência, ele não quer apenas ser indultado ou ir para um regime semiaberto, ou seja lá o que for, mas ele quer realmente provar a sua inocência, ele quer ter a justiça no sentido lato da palavra, né? E também houve destaque para a sua argumentação de que as acusações contra ele são inconsistentes e que não há provas, né? Também houve destaque para as considerações que ele fez sobre o governo de Bolsonaro, né?
mais até sobre o governo de Bolsonaro do que até sobre o próprio Bolsonaro, né? Porque com relação ao próprio Bolsonaro, eu diria até que ele foi benevolente, quer dizer, ele fez um comentário dizendo que ele tem que, né, pelo menos pelo que eu assisti aqui, que ele tem que montar um reforço partidário para poder governar, né, e tudo, mas ele falou que realmente o Brasil está sendo governado por um bando de malucos, foi a expressão usada, e isso repercutiu na mídia, inclusive em inglês o termo usado foi lunatics, né, que estão governando o país, e que isso rima com um enorme desprezo que cai sobre o governo brasileiro, assim, de todos os setores sérios, né, na geopolítica internacional. Quer dizer, ninguém leva a sério o governo Bolsonaro. Até mesmo o Financial Times, embora tenha ressaltado que é necessário esperar que haja algumas reformas de caráter neoliberal, como o jornal defende, né, feitas por esse governo no Brasil, mas que diz que, aparentemente, o Brasil está sendo governado por gente que não tem noção, né, do que seja razão. De modo que a repercussão foi muito intensa, assim, e certamente eu penso isso vai ajudar também, eu não sei o que vai acontecer, mas eu penso que isso soma pontos ao processo que está sendo examinado no Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, sobre o caso Lula. Não o caso Lula, mas o caso do julgamento de Lula, é isso que está em questão, né? Mas a repercussão foi muito intensa, assim, em vários países, várias mídias. Perfeito. Flávio, agora vamos falar da eleição na Espanha, né? A gente viu que os socialistas aí venceram a eleição espanhola, mas a ultradireita se fortalece no parlamento, né? Pois é, eu vou usar até uma expressão do finado João Amazonas, que era líder do PCdoB, né? Notícias alvissareiras, que realmente a eleição na Espanha foi animadora, apesar, como você destacou, né, as esquerdas como tal, que basicamente é o Partido Socialista Operário Espanhol e o Podemos, né, os dois partidos não conseguiram a maioria absoluta. Ficaram com 165 cadeiras no conjunto, quando na Câmara Baixa, né, na Câmara de Deputados, que lá chama Congresso de Deputados, enquanto que a maioria absoluta seria de 176 cadeiras. Por isso, eles terão, se quiserem constituir um governo de maioria, negociar com outros pequenos partidos, sejam eles pequenos partidos que não pertencem aos dois grandes blocos, né, direita, centro-direita e direita e esquerda, né, ou então até terão que negociar com partidos regionais, como o da Catalunha, como do País Basco, das Canárias, né? Aí não se sabe ainda o que Pedro Sánchez, que teve a sua liderança reafirmada, né, o líder do Partido Socialista, ele vai negociar, e também com quem ele vai negociar. Certamente ele vai ser chamado pelo rei para formar um novo governo, e aí, a partir daí ele já contará provavelmente com o apoio do Podemos, né, e aí eles partirão para buscar novos apoios e ver se constituem um governo de maioria, para não ficar na situação que ficaram no passado recente, quando eles tinham um governo, mas tinham um governo de minoria. Foi por isso que ele acabou, inclusive, chamando as eleições antecipadas, porque os partidos menores, independentes, não aprovaram o orçamento que ele havia proposto na Câmara de Deputados. Uma outra notícia sobre o Partido Socialista é que eles conseguiram maioria absoluta, só o Partido Socialista conseguiu maioria absoluta no Senado, que é a Câmara Alta. Isso é o Partido Socialista, se eles conseguirem formar o governo, porque aí eles terão maioria. Então eles terão maioria também nas duas casas. Todos os comentaristas ressaltaram que a extrema-direita, através do Vox, né, conseguiu entrar no parlamento, na Câmara Baixa. Não conseguiram nenhuma cadeira no Senado, mas conseguiram entrar na Câmara Baixa, na Câmara de Deputados, né? É a primeira vez em 40 anos que um partido da natureza do Vox consegue lugares na Câmara de Deputados. Essas análises apontam o fato de que o Vox, por assim dizer, tirou votos do Partido Popular, que até o momento era o principal partido de direita, né? Teve várias vezes no governo no passado recente. Também esses comentários ressaltam que o próprio Ciudadanos roubou votos do Partido Popular
e que este Partido Popular foi, na verdade, o grande derrotado nas eleições, porque eles tinham 130 cadeiras no parlamento e ficaram reduzidos agora a 56. Né? Os Ciudadanos está rivalizando com o Partido Popular em matéria de percentual de votos, teve 15,9 contra 16,7 do Partido Popular. O Vox teve 24, ficou com 24 cadeiras. É um desempenho, embora aponte um sucesso em entrar no parlamento, mas é um desempenho que ficou aquém daquilo que chegou a ser projetado. Eles tinham até projeções que falavam em 38 cadeiras. Não conseguiram, apesar de terem tirado esses votos do Partido Popular. Um outro comentário também que vem sendo feito é que houve, assim, um apoio, não é, dos eleitores chamados de centristas, esses que oscilam de um lado para o outro, desta vez ao Partido Socialista. Quer dizer, isso se deve à consideração de que alguns itens fundamentais na discussão levaram a essa preferência. Por exemplo, a questão do desemprego, que entre os mais jovens na Espanha é enorme, né? Também há temas como a precarização do trabalho, as desigualdades sociais e até mesmo as mudanças climáticas também que entraram na discussão. Outra coisa a ressaltar é que essa votação aponta para um fracasso histórico das políticas do Partido Popular, quando estava no governo, em relação às questões regionais na Espanha. Até o líder do Podemos, que perdeu cadeiras também, provavelmente perdeu cadeiras para o Partido Socialista, ele fez um comentário interessante nesse sentido. Ele disse que quem não compreende a multinacionalidade, digamos assim, da Espanha, não consegue governar a Espanha. Foi o que aconteceu com o PP. Eles reagiram de maneira sempre muito repressiva, sobretudo em relação à Catalunha, e até mesmo espanhóis que eu conheço, aí eu tenho conhecimentos lá na Espanha, que não simpatizam com as propostas de independência da Catalunha, ficaram bastante irritados com o modo com que o PP tratou a questão catalã, mandando a Guarda Civil, reprimindo gente pelas ruas, enfim, tudo isso reacendeu, né, é um outro tema também presente, reacendeu os fantasmas dos tempos falangistas. E eu penso que o setor de eleitores que tem uma inspiração liberal, que não é propriamente de esquerda, eles devem ter pendido mais para o Partido Socialista igualmente. De todo modo, é um resultado animador aqui na Europa, uma vez que realmente é uma espécie de um chega para lá nesta progressão da agenda da extrema-direita, né, que estava realmente tomando conta, né, do panorama político europeu e ainda continua forte. Né? Não esqueçamos que depois vai ter eleição. Em maio vai ter eleição para o Parlamento Europeu e a extrema-direita está apostando muito nessa eleição. Mas, de todo modo, o resultado na Espanha é animador para as forças democráticas do mundo inteiro. E, Flávia, animadora também a notícia, né, de que pela primeira vez uma brasileira é eleita ao Parlamento da Espanha, né, a Maria Dantas, né, né, que ela vive em Barcelona há 25 anos, né? E olha que interessante, não é? Uma sergipana. É muito curioso isso. É verdade que está havendo, assim, como é que eu vou dizer, ao lado desse progresso da extrema-direita, né, no mundo inteiro, está havendo também uma internacionalização dessa representação. São mulheres muçulmanas, indígenas, que chegam ao parlamento norte-americano pela primeira vez também na história, né? E outras figuras também de projeção. Aqui mesmo na Alemanha, por exemplo, a presença de descendentes de imigrantes turcos é muito forte na política alemã. Né? Algumas das principais lideranças, inclusive do Partido Verde, por exemplo, né, são de ascendência turca aqui. E isso aponta para essa melhor integração, digamos assim, que é uma coisa muito necessária para combater a xenofobia que campeia aqui na Europa, sobretudo através das campanhas de extrema-direita.
Exato. Bom, vamos agora falar sobre a Indonésia, né? O que está acontecendo lá? Quando eu vi a notícia, parecia uma notícia falsa, né? A impressão que tenho. Aí você mandou, eu vi aqui, confirmei. A contagem manual aí de milhões de votos deixou 272 pessoas mortas e outras 1.878 doentes na Indonésia. Conta melhor pra gente isso, Por Flávio. excesso de fadiga. Eu mesmo Que estou isso? espantado com esse resultado, porque o resultado propriamente dito, oficial, ainda não saiu. Tem dois candidatos fortes, a oposição, com Prabowo Subianto e o atual líder do governo, Joko Widodo, que parece, pelo que se diz nas projeções, está com uma vantagem sobre o candidato oposicionista, embora ambos estejam cantando vitória. Agora, o resultado final só vai sair com uma contagem manual, como envolve o parlamento e tudo mais, e há eleições regionais também. O resultado final está previsto para sair apenas na segunda quinzena de maio. Mas já houve essa notícia agora que é espantosa, que houve um excesso de trabalho, né, e que isso teria levado a uma condição de estresse, de fadiga extrema, não é? 2.000 dos apuradores, quer dizer, 1.800 ficaram doentes, perdão, e por essa notícia, 272 faleceram em consequência desse estresse. É a primeira vez que eu vejo uma coisa dessas na história do mundo, das eleições, né? É uma eleição poderosíssima, são 193 milhões de eleitores num país de 260 milhões de habitantes, dispersos, né, por todas as ilhas que compõem a Indonésia, né, e de modo que a eleição realmente é uma coisa gigantesca. Aliás, uma outra eleição gigantesca que está ocorrendo nesse momento é a da Índia, né, com 1 bilhão de eleitores, ou algo parecido com isso, e que a eleição inteira vai demorar um mês, mas a eleição na Índia, ela é computadorizada, ela é digitalizada, que nem no Brasil, né? E agora na Indonésia não, o voto é manual, é em papel, e os votos têm que ser apurados. Eu não sei te dizer, olha, Marilu e ouvintes, eu não sei dizer exatamente o que aconteceu, né? Eu também estou assim estupefato com a notícia e espero num futuro próximo poder dar mais esclarecimentos, até mesmo quando sair o resultado final da eleição na Indonésia, que certamente merecerá um comentário também. É o maior país muçulmano do mundo, né, de matéria de eleitores, etc., de modo que tudo isso vai aparecer, e espero que essa condição espantosa que aconteceu lá seja esclarecida também. Exato. Agora vamos para outra notícia, né? Triste, Flávio, nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, mais tiroteio dentro de uma sinagoga, deixando uma pessoa morta, vários feridos, né? Para variar, foi na cidade de Poway, que fica nas imediações, 30 quilômetros ao norte da cidade de San Diego, na Califórnia, que fica na fronteira, perto da fronteira com o México, né? Um suspeito, ou já nessa altura acusado, John Ernest, de 19 anos, entrou na sinagoga e começou a atirar, né? Ele atirou, feriu 3 pessoas e matou uma senhora idosa que tentou proteger o rabino, né? Parece que o rabino era o alvo principal dele. É um caso típico de antissemitismo que continua graçando no mundo, né? E também ligado a essa tendência política nos Estados Unidos, né, que se chama white supremacy, supremacia branca, quer dizer, e que tem xenófobo, é uma tendência xenófoba que vê perigo sempre não só nos muçulmanos, mas também não só nos muçulmanos, mesmo nos afros e também nos judeus, né? De modo que essas coisas, quer dizer, isso aí já infelizmente, já virou rotina nos Estados Unidos, né? Também houve um outro atentado em Baltimore, Maryland, já na costa leste dos Estados Unidos, né? Onde um homem que ainda está foragido atirou contra pessoas na rua, né? Feriu 7 e matou uma pessoa também. E ele está sendo procurado pela polícia, um suspeito, né? Mas o pior que tem nessa altura, né, é que isso, como eu disse, virou rotina.
é uma notícia que não surpreende, mas ao contrário, se passar um mês em que não haja um acontecimento dessa natureza nos Estados Unidos, isso vai ser uma notícia que vai sair da rotina. Certo, agora falando em atentados, vamos falar aqui do Sri Lanka, né? Uma semana depois, né, dos atentados lá, o presidente parece que anunciou nesse domingo a proibição de qualquer forma de cobertura facial em público. Pois é. Também, olha, no Sri Lanka, né, poucas mulheres, embora seja um país que tem uma população significativa muçulmana, que não é a maioria, mas a maioria é budista, né, ou outras correntes do hinduísmo, né, mas poucas mulheres, mesmo entre os muçulmanos, usam a burca ou outra forma de ocultamento facial. Agora, essa medida, quer dizer, ela eu vou dizer eu vou usar uma expressão pesada que ela cheira mal. Quer dizer, porque ela está estendendo à comunidade muçulmana uma suspeita que não se afirmar que foram eles mesmos, até com apoio do exército islâmico, não se sabe se da Al-Qaeda também, mas pelo menos o exército islâmico assumiu essa condição, talvez até por blefe, mas assumiu a condição de ter prestado apoio para esses atentados no Sri Lanka. Quanto aos atentados em si, ainda há mais dúvidas do que certezas. Quer dizer, primeiro, por exemplo, o governo anunciou uma queda na cifra de 359 mortos para 253, alegando que havia dificuldade, porque os corpos estavam despedaçados, então que houve realmente um exagero na contagem. Agora ainda há incerteza quanto a isso. Afinal de contas, quantas pessoas realmente morreram? Inicialmente se dizia que 30 estrangeiros, agora fala-se em 40 estrangeiros de diferentes países, da China, Portugal, Reino Unido, o Japão e outros países ainda, indianos também, que estavam presentes lá. No fim de semana houve um ataque das forças de segurança a uma casa onde estariam refugiados membros desse partido, que agora foi posto também na ilegalidade, o Tawhid Jamaat Nacional, né? Foi banido o partido, onde 15 pessoas morreram também. O que aconteceu lá? Não se sabe muito bem. Há outros casos espantosos ainda. Por exemplo, morreram 3 filhos de um milionário dinamarquês que estava lá. Né? 3, de uma vez só. Sobrou apenas um. Quer dizer, uma família que foi destroçada. Do outro lado, diz o governo de Sri Lanka que entre os 9 autores do atentado, que foram todos suicidas, havia 2 irmãos, membros de uma família rica do Sri Lanka. Isso é um outro detalhe também que está causando um certo espanto. Diz o governo, as evidências ainda não foram apresentadas, que os autores desse atentado eram assim, gente de classe média ou de formação universitária. Quer dizer, isso também é uma coisa que gera um certo espanto, um pacto de morte entre 9 pessoas, pelo menos, sem falar em outras pessoas, porque atualmente já há mais de 100 detidos no país também, sem muito esclarecimento, né? Uma outra coisa a esclarecer é que diz o governo que possivelmente o fundador ou um dos animadores desses grupos, chamado Mohamed Zaran, de etnia ou cultura tamil, presente no norte do Sri Lanka, e que já foi motivo de uma verdadeira guerra civil no passado, que ele estaria entre os 9 suicidas. E, ao mesmo tempo, nesse raid que fizeram contra essa casa, parece que parentes seus, mulheres, filhos, foram mortos também. Enfim, há uma colcha de fumaça, até na cortina já, porque parece uma colcha de retalhos de fumaça para esclarecer, né, ainda nesse caso. Agora já um pouco mais de uma semana do acontecido. Mas as dúvidas são enormes, né, são enormes. Inclusive, uma outra dúvida também que há é por que as forças de segurança do Sri Lanka, que foram advertidas já com meses de antecedência e agora mais recentemente com semanas de antecedência em relação aos atentados, por que eles não agiram de maneira mais eficaz para prevenir o que estava acontecendo? Inclusive, o serviço secreto indiano comunicou ao serviço secreto do Sri Lanka, né,
que estava sendo preparado um atentado dessa natureza, sem dar muitos detalhes, né? Agora, outra notícia espantosa. O presidente do país demitiu o chefe de polícia por causa dessa aparente negligência. Agora, o chefe de polícia se recusa a deixar o cargo. É outra coisa espantosa. Como é que um homem demite o outro e o outro se recusa, continua. Enfim, olha, há muito que esclarecer ainda sobre esse atentado no Sri Lanka. Perfeito. Flávio, agora só para a gente terminar aqui a sua participação, vou falar aqui da transexual que está escandalizando o parlamento na Armênia. Estão querendo, inclusive, queimá-la viva, né? Pois é, houve alguns deputados que cometeram essa maluquice de ameaçar queimá-la viva, enfim. O que aconteceu? Havia uma sessão no parlamento sobre direitos humanos. Na pauta estavam questões de direitos das crianças, problemas em relação a adolescentes, etc. E esta transexual, chamada Lilith Martirosyan, ela se inscreveu como membro do público para falar sobre o tema. Agora chegou lá e falou da situação, da perseguição contra transexuais na Armênia. Ela, inclusive, denunciou que nos últimos 5 anos houve 283 atentados contra transexuais, né? E falou também da necessidade de promover uma legislação mais protetora em relação aos transexuais. Quando ela terminou, a presidenta da sessão, né, ficou furiosa, Naira Zarabian, ficou furiosa e disse que aquilo era um atentado contra o parlamento, que era um atentado contra uma falta de respeito com ela, com a comissão, não sei o quê. E, enquanto isso, a Lilith, saiu da sessão, acompanhada por outras pessoas, e na sequência houve essa reação espantosa, quer dizer, de alguns deputados dizendo que ela tinha que ser queimada viva. Um absurdo esse tipo de coisa, que de certo modo confirma tudo aquilo que ela denunciou do parlamento. O caso teve repercussão intensa internacional, né? Toda a mídia noticiou, tanto as denúncias feitas pela transexual, a Lilith, né? Quanto também as ameaças que foram feitas contra ela, que confirma o clima de perseguição contra transexuais, contra LGBTIs na Armênia. Perfeito, Flávio. A gente termina então com essas notícias aqui, né? Olha, umas absurdas, muitas notícias absurdas hoje, Pois né? é. A gente Pois é. tem que destacar como está o mundo, mas é isso, né, Flávio? É isso aí. O mundo não está para principiantes. É isso aí. Tá Vamos bom. continuar aqui vivendo e lutando. Um Isso abração, mesmo. Flávio. Boa semana. Boa semana. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h42. O governo Bolsonaro impediu Leonardo Boff, teólogo e escritor alinhado com o pensamento de esquerda, de realizar palestra no Instituto Nacional do Câncer, um órgão federal. Numa outra ação, Bolsonaro censurou uma publicidade do Banco do Brasil que mostrava a diversidade dos jovens brasileiros. Segundo o comentarista João Caires, ao adotar a censura, Jair Bolsonaro revela o caráter autoritário do seu governo. Com votos, com urna e tudo mais, tem demonstrado que não é muito afeito à democracia. No dia de hoje, soubemos que o Frei Leonardo Boff, escritor famoso, escreveu vários livros, publicado em vários idiomas, muito respeitado mundialmente, foi impedido de palestrar no Instituto Nacional do Câncer, um órgão do governo federal. Esse tipo de palestra, que segundo o próprio Frei Leonardo Boff não tem nada de política, é uma palestra de cunho ético e espiritual, ele realiza desde o ano 2000, ou seja, há 19 anos. Agora, por umas questões ou outras que dizem que é pelo fato do Frei Leonardo Boff não ter ideias similares ao do presidente Bolsonaro, ele foi impedido de palestrar. Ou seja, se você não pensa igual ao presidente da República, você é impedido de palestrar num órgão federal, porque o presidente se sente dono disso. Um absurdo, uma forma ditatorial de agir. Para piorar as coisas, o presidente da República também
fez outra forma arbitrária. No dia de ontem, o Banco do Brasil fez uma propaganda muito bem feita, uma propaganda com jovens, negros, brancos, de diversidades sexuais diferentes, um linguajar jovial que atrairia os jovens para o Banco do Brasil, inclusive para abrir contas, que poderia aumentar o número de clientes. O presidente não gostou desse comercial, pediu para tirar do ar e aí, além do mais, pediu para demitir o diretor de marketing. Mais uma atitude ditatorial, ou seja, num país onde você tem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, um comercial, pelo simples fato do presidente da República não gostar, manda tirar do ar e demite o diretor de marketing, que é responsável pela propaganda. Ou seja, o nosso presidente se sente dono do Banco do Brasil, se sente dono, inclusive, de opinar qual é o tipo de propaganda que o Banco do Brasil deve ser feito. E se você não assistiu, procure no YouTube e vai assistir e ver que não tem nada demais. E para completar a semana, numa conversa, o presidente eleito disse que o Brasil não é um paraíso gay. Ele queria falar referência aos LGBTs, mas ele disse que o Brasil não é um paraíso gay, mas se quiserem vir ao Brasil fazer sexo com mulheres, fique à vontade. Ou seja, o Brasil é um grande prostíbulo, né? Não pode ser um paraíso gay, mas é um prostíbulo sexual, estimulando assim o turismo sexual no Brasil, que o mundo inteiro combate. Uma vergonha a fala do presidente da República. Mas no meio de tudo isso, pelo menos terminamos a semana com o STF colocando as coisas no lugares. Ontem mesmo comentei aqui sobre a atitude maluca da Polícia Federal de querer influenciar na entrevista concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que foi um resgate dos jornalistas do jornal É o País, da Folha de São Paulo, que entraram com ação para que pudesse entrevistar o presidente da República há 8 meses, mas ele foi impedido por uma liminar, derrubar a liminar do Supremo Tribunal Federal, que permitiu essa entrevista, mas a Polícia Federal quis colocar outros jornalistas na jogada ao bel prazer dela. No final do dia, o ministro Lewandowski colocou ordem na casa. E para melhorar ainda essa questão, para terminar a semana com chave de ouro, apesar desses tropeços que estamos tendo aqui no Brasil, a TVT foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a entrevistar o ex-presidente Lula lá em Curitiba. Então, eu espero ansiosamente essa entrevista, pelo menos teremos a liberdade de expressão do presidente, como temos hoje nas 2 entrevistas que estão nos jornais Folha de São Paulo e ao País. Então, esperemos que as coisas sejam colocadas no lugar e que o STF comece a agir de fato como a Suprema Corte que faça cumprir a nossa Constituição. Rádio Brasil Atual. Agora são 7h47. Vamos falar sobre a entrevista do ex-presidente Lula ao Eu País e também à Folha de São Paulo. Nosso convidado é o Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo Silvino, bom dia. Olá, Marilu. Bom dia a você e a todos que nos ouvem. Bom, vamos colocar aqui alguns pontos, da entrevista do ex-presidente Lula. Bom, primeiro, ele disse que tem obsessão, para desmascarar o juiz Sérgio Moro, hoje o ministro da Justiça, e que o governo é um bando de maluco, Silvio? Como é que você viu aí essas declarações iniciais aí do presidente Lula e como é que você acompanhou também, como é que você avalia, essa primeira entrevista? Essa primeira entrevista foi absolutamente importante, pelo menos para 2 aspectos, a meu ver. O primeiro deles mostra que mesmo tendo passado já um ano, o presidente Lula não está abatido, continua aguerrido, continua acompanhando o noticiário, acompanhando o governo e sempre que tem oportunidade, e agora a Justiça permitiu esse direito que lhe cabe, até é estranho dizer isso, quer dizer, se é um direito, deveria ser garantido sempre, Mas por ter garantido esse direito dele, então, falar, ele pôde mostrar como continua, em que pese todas as críticas que sejam feitas a ele, Lula continua como um dos principais quadros políticos da América Latina, eu diria, Então, esse é um ponto importante. O outro, eu acho que é o fato de que o presidente Lula mostra que é possível, sim, a partir de vontade política e de uma posição, eu diria,
de compromisso com a sociedade brasileira, pensar alternativas para essa crise econômica, para esse desemprego absurdo e alarmante que a gente vive, sem necessariamente levar a conta para aqueles que são mais pobres, para aqueles que são menos abastados. Então, eu acho que esses são 2 pontos importantes. O primeiro, de que Lula ainda é muito aguerrido, e o segundo, continua pensando o Brasil e continua, evidentemente, sendo um importante quadro. O que eu acho, Marilu, que explica muita coisa, explica, por exemplo, o porquê de que nos últimos anos, desde que a Lava Jato foi avançando, em que pese que muitos quadros, mesmo do PT ou de outros partidos, tenham sido presos porque de fato estavam envolvidos em algum caso de corrupção, por outro lado, o presidente Lula, sem provas, condições efetivas para que estivesse preso, e isso não sou apenas eu quem está dizendo, mas isso é uma discussão entre os principais juristas brasileiros e fora do país, fez com que ele fosse preso porque é um grande quadro, porque certamente poderia ganhar as últimas eleições e, portanto, teria condições sim levar esse seu projeto à frente. Exato, vamos destacar também essa questão da família Bolsonaro, né, e dos milicianos. Ele citou, né, dizendo que o Queiroz, né, o Fabrício Queiroz, ele pergunta, né, cadê o Fabrício Queiroz? Imagina se fosse amigo da família do Lula, né, quer dizer, existem 2 pesos, 2 medidas mesmo no Brasil, né, Silvino? O presidente Lula usou essa expressão, de que no Brasil há de fato 2 pesos e 2 medidas, e eu acredito que todos nós acabamos por achar que Lula está certo. É evidente que é importante que nós confiemos nas instituições democráticas, na justiça brasileira. Por outro lado, o fato é que parece que não há um tratamento equânime e justo. Ou seja, quando se trata de tudo aquilo que remete ao PT, que remete à esquerda, que remete a um pensamento que não abre aspas, a linha do Bolsonaro, que o presidente gosta de dizer que ele tem uma linha, né? A gente percebe que há um tratamento. Quando, portanto, de fato, algum constrangimento, seja candidatos laranja, seja o próprio Queiroz recebendo dinheiro, ou um dos filhos de Bolsonaro, lamentavelmente, o que a gente tem visto é um tratamento excepcional. Então, acho que isso, infelizmente, Marilu, não só realmente reitera o nosso descontentamento com os rumos que o país toma, e eu digo nós porque, claro, falo de uma perspectiva progressista, como eu acho que aqueles que nos ouvem e que sempre se consideram ou mais ao centro ou mais à direita, talvez não estejam tão contentes com o desempenho do atual governo, né? Vide as últimas 2 pesquisas importantes que mostraram a taxa de aprovação absolutamente baixa, né, de Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, é o pior presidente avaliado nos últimos anos. Então, acho que o presidente Lula, quando lembra isso, de que há 2 pesos e duas medidas, ele está trazendo à tona, lamentavelmente, uma das características dessa atual conjuntura política que a gente vive aí em 2019. Vamos falar da esquerda agora. Ele citou Ciro Gomes, ele gostaria até de receber uma visita do Ciro Gomes, né, conversar com ele, essa união das esquerdas que a gente sempre comenta, né, com você, com todos os analistas. Paulo, como é que você viu também esse aceno aí do ex-presidente Lula? O presidente Lula, em que pese não ter nenhuma formação acadêmica, enquanto cientista político, enquanto doutor em alguma coisa, ele é talvez o maior professor de política que nós temos. É impressionante, né, a capacidade de análise que o Lula tem, e a partir daí, pegando a fala dele nessa última entrevista, fica claro, Marilu, que ele não só acena sobre a importância de um diálogo permanente entre os quadros que a esquerda tem. E ele foi elencando esses quadros, ele falou de Ciro, falou de Boulos, enfim, e evidentemente do próprio Haddad, né? Mas ele também chamou a atenção por uma coisa importante. Ele disse, olha, quem quer fazer política tem que conversar com todo mundo, tem que falar com todo mundo. E eu concordo, né? Eu queria frisar, por exemplo, que nas últimas semanas, uma deputada federal do PDT, que está tendo, a meu ver, uma boa participação, a Tabata Amaral,
tem sido criticada porque conversa com tucanos, porque conversa com algumas outras figuras que estão mais ao centro ou mais à direita. Eu acho que essas críticas a ela, né, ou a outras figuras que não estejam mais alinhadas necessariamente a uma esquerda convencional, não sei se esse é o melhor termo, mas acho que essas críticas elas são ruins, porque, ou seja, a Tabata Amaral está fazendo exatamente, claro, estou citando ela como exemplo, mas ela e outros candidatos estão fazendo, outros deputados, perdão, estão fazendo exatamente o que o Lula disse como algo importante. É preciso ter o diálogo. Eu acho que diálogo significa o seguinte: construir junto. Não significa, em hipótese alguma, fazer o jogo do outro. Ao contrário, é fazer um jogo onde todos tenham democraticamente a participação. O Estado democrático de direito pressupõe isso, né? Quer dizer, o diálogo, a contradição. Então, acho que, e o contraditório, eu acho que, ou seja, Lula, de novo, nos dá uma lição, né? Dizendo, olha, a esquerda precisa se repensar. Eu faria apenas, Marilu, uma pequena observação que eu acho importante, que é a seguinte: talvez a gente entenda o porquê, mas não quer dizer que a gente concorde com esse porquê. O que eu quero dizer? Acho que o Lula tem uma dificuldade em fazer uma autocrítica em relação a ele e ao PT. E não falo sobre o motivo pelo qual ele esteja preso. Eu falo sobre a trajetória política dele e do seu partido, né? Eu acho que essa autocrítica ela é importante, porque toda vez que um partido faz isso, ele só tende a crescer, né? Então, talvez acho que a falta dessa autocrítica, e aí quando eu digo o porquê, é claro, talvez haja uma dificuldade para que se fale de si mesmo, para que se fale do seu próprio partido. Então, a gente consegue compreender, mas não quer dizer que a gente concorde, né? Quer dizer, eu acho que ao mesmo tempo em que o presidente acertadamente diz que é preciso ter um diálogo entre as esquerdas e das esquerdas com todas as outras posições, também é preciso admitir que uma autocrítica faria muito bem a todos nós. Falando em autocrítica, ele citou a questão da regulamentação dos meios de comunicação que ele não fez no governo dele, deixou para o governo Dilma, aí não foi feito, e ele falou que foi um grave erro, né? Nesse sentido. Pois é verdade, né? Até brincadeiras à parte, ele disse que deveria ter até comprado um avião maior, né? Então, eu acho que ele fez algumas autocríticas pontuais, né? Mas, de fato, eu penso que faltou, evidentemente, entender que a política é isso, né? Quer dizer, existe sempre, a priori, né, algumas variáveis que balizam as nossas ações, que fazem com que a gente pense em quais decisões tomar, mas que quando a gente olha para trás, a gente vê que pode ter errado. E acho que não há problema algum em se dizer que errou, né? Quer dizer, e volto a pontuar. Falo exclusivamente sobre as ações políticas. Não estou entrando no mérito sobre questões outras ligadas à corrupção, etc. Porque acredito que a sociedade brasileira, de modo geral, principalmente aqueles que alimentam o sentimento antipetista, talvez estejam ignorando o fato de que, embora o presidente da República seja responsável pelo país, é evidente que há muitas decisões que, lamentavelmente, são tomadas pelo seu staff, né, ou mesmo por algumas pessoas próximas, e que não há controle pleno, né? A gente já ouviu isso da boca de vários ex-presidentes, dentre eles Fernando Henrique Cardoso, que é tão adorado pela direita, quer dizer, ou talvez já foi mais adorado um dia, mas o fato é que eu acho que é bastante importante, né, a gente fazer essa autocrítica e também, né, quer dizer, ou seja, ter a expectativa de que haja essa autocrítica e também entender que não é possível que se crie uma expectativa plena de que tudo que aconteceu em um governo específico, o presidente tenha pleno conhecimento. E digo isso até em relação a Bolsonaro, né? Ainda mais um governo como este, que o partido, como Lula também disse, é um partido que não está consolidado, é um partido que tem vários interesses, e eu diria interesses pessoais, individuais, carreiristas, né? Quer dizer, a gente está vendo quantos ruídos existem, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, né? Então, enfim, acho que o presidente Lula, em que pese a ausência, na minha perspectiva, dessa autocrítica, durante as quase 2 horas em que ele falou, ele deu uma aula de política para a gente. Verdade, a gente sentiu exatamente isso, né? Agora, só para a gente terminar, que eu sei que você vai dar aula, né, Paulo? E essa questão de desmascarar
né, o Moro, né? Parece que é uma, como ele mesmo disse, é uma obsessão. E, enfim, como é que você vê essa meta, né, do ex-presidente, ele que pensa em viver mais de 100 anos, diz, né, para os jornalistas, eu vou sair daqui, tá louco para fazer caravana, né? Enfim, como é que você vê também essa questão também de desmascarar o Moro? Você acha que ele está já conseguindo de uma certa forma? Marilu, eu vou ser bem sincero contigo e com todo mundo que está ouvindo a gente. Eu acredito que esse desmascaramento até seja possível, mas não em um futuro próximo. Infelizmente, talvez isso venha ao longo da história e mesmo após a morte de Lula, lamentavelmente, porque a história, ela talvez precise deste tempo, né? Porque você veja, agora nós já temos, ou seja, evidências ou fatos ou aspectos que indicam o quão falseado pode ter sido o discurso que levou o Lula à cadeia. E mesmo assim ele foi à cadeia. Então acho que é frase feita, mas é verdade. Quer dizer, o tempo é o senhor das coisas. Então acho que há uma expectativa, pelo menos na minha interpretação, de que isso venha à tona, mas não já. Oxalá o Lula consiga, né? Quer dizer, ainda vivo, ainda com esse seu, com esse seu posicionamento aguerrido, mas acho muito pouco provável. Eu acho que consiga, sim, mais na opinião pública do que necessariamente na justiça. Enquanto nós tivermos aí grupos, e é claro porque ela não é formada por um monobloco. Há, portanto, juristas e juristas, técnicos e técnicos, juízes e juízes, né, que podem ter posições diferentes. Uma importante fatia destes grupos todos somados, né, que, direto ou indiretamente, reiteram, ele não vai realmente desmascarar da forma como ele deseja e demonstrou para a gente nessa recente entrevista. Tá certo, Paulo. A gente agradece aqui a sua participação. Uma boa aula. Tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Paulo Silvino, ele que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Você está ouvindo Atual. As notícias que os outros não dão. Rádio Brasil Atual 98.9. As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. Faça como Abacaxepa e participe da programação. Faça 96893-7672. 96893-7672. Faça como Abacaxepa e participe da programação. Quem está aqui, né, para também participar do nosso jornal hoje é o João da Hora, né? A gente está aqui recebendo ele de braços abertos. Socorro, João da Hora, me ajuda aí. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes. Tô aqui pegando esse espaço do Glauco aqui, que tá de férias, Exatamente. Tá na praia. Ei, tá na praia. Será que tá na praia mesmo? Tá confirmado já? Não sei. Depois a gente vai ver as imagens. A gente vai ver as imagens do Glauco. Onde é que ele vai aparecer aqui, hein? Será que ele levou a capivara? Não sei. Não, a capivara tá com a Lourdes, né? Eu não sei se ela vai deixar também, né? Vai com o tio, né? Vai com o tio. Lençóis Maranhenses. De repente ele tá no Lençóis Maranhenses, né? Ele vai... Bom, gente, só falando aí a verdade, ele, né, tem direito, ele vai tirar uns dias, né? Segunda, terça e quarta, mas na quinta ele já tá aqui, né? Já tá de o João da Hora tá ajudando a gente aqui. É verdade. Né? O que você acha, Carlão? Onde que tá o Glauco nesse momento? Lençóis Maranhenses. Eu não quero nem saber, na verdade. Você não quer nem Onde saber. tá o Glauco? Olha só, hein, tá de cara. chinelinho. Tá de chinelinho. Quero nem saber do Glauco. Tá com inveja, por inveja. Tá em Santos. Vamos lá. E aí, João, o que o pessoal tá falando aí no WhatsApp? O pessoal aqui no WhatsApp tá participando bastante, né? Sim. A Fátima de São Bernardo do Campo, com certeza, tá aqui com a gente, como sempre, tá dizendo assim: bom dia, estou na escuta há mais uma semana de resistência. Lula preso, político, arrasou na entrevista e deu o nome do bando de loucos que governa o país. Sempre na escuta aqui.
Beleza, Fá. Maravilha. Olha, o pessoal aqui não gostou muito da observação do professor falando sobre a Tabata Amaral. Renata e o Luiz Fernando São Bernardo do Campo criticaram um pouco essa posição de elogio à Tabata Amaral. Que ela está tentando conversar, né? Enfim, conversar com... Conversar com o João Dória e outros políticos que são bem polêmicos, aí bem complicados de fazer aliança, inclusive. João Dória que a gente sabe como é que é, né? Exato. Mesmo os partidários dele, ele estava se referindo, né, que o Lula, né, tem essa habilidade política, né, de conversar com quem ele gosta e com quem ele não gosta também, né, para poder fazer aquela costura, né? Claro. E aí ele deu o exemplo da Tabata, pessoal, mas tudo bem. Mas ele falou outras coisas também muito importantes, né, o Paulo Silvino. Com certeza. Nossos ouvintes com certeza sabem disso. Sabem, com certeza. Olha, o Henrique da Vila Madalena aqui falou que tá meio cansado também dessa história de autocrítica ao PT. Porque ele pontua aqui que essa autocrítica, ela é colocada só... A crítica, a autocrítica, é colocada só ao PT e à esquerda. Sim. Olha, nosso ouvinte aqui, Walter, do Itaim Paulista, colocou aqui uma reflexão matutina pra gente. Vamos lá. O que ele Bom tá dia. falando? Examinemos nosso interior e vejamos se estamos realmente certos ou se vacilamos. Façamos nossa autoavaliação, nunca comparações. Excelente segunda para todos. Certo. Vem então uma autorreflexão que leva também à autocrítica aqui. Muito bom. Olha aqui. O que mais? Vamos lá. Gutenberg de São Paulo está falando, faça como abacaxepa e participe da programação. Estou online aqui já com o like e sempre na escuta. Bom dia a todos, Gutenberg de Carvalho. Maravilha. E aí o pessoal pode comentar, né? Porque diz que realmente, né, bando de maluco, né? O Lula falou que o país está sendo governado por um monte de maluco. Enfim, mas ele falando da autocrítica, ele falou em relação, até citei isso para o Paulo Silvino, da regulamentação dos meios de comunicação, que ele devia ter feito, não fez. Né? Aí depois passou para o próximo governo, o governo da Dilma também não fez. Então ele é uma delas, né? Falou, pois é. Tem muitos pontos aqui da entrevista, estou até aqui com o jornal Folha de São Paulo, vi, né, as 2 horas também, e ele até comentou, né, que história é essa, né, do Bolsonaro toda hora dizer que ama os Estados Unidos, né, que, nossa, tem que amar o Brasil, né? Que coisa, né? Tantos anos depois a gente volta a um governo voltado ao exterior. É uma vergonha mesmo. E é muito complicado, muito perigoso, né? Esse entreguismo, né? Esse entreguismo todo. Mas o pessoal tem vários pontos aí. Quem não viu ainda a entrevista, né? E completa, tá aí no YouTube também. Né? Agora, a TVT já conseguiu, hein? Já conseguiu. Estaremos lá, né? Olha só, em a TVT, Intercept Brasil, outros jornalistas, portanto, estarão lá, né, junto ao Lula, né, para fazer entrevista, né? Ele todo realmente solícito, né? Teve bastante disposição em falar durante 2 horas, né? Falou dessa questão da Marisa, né? Chamou bastante atenção aquele momento, né? Ele que perdeu aí o neto, o irmão, o grande amigo Sigmaringa Seixas, perdeu a mulher. Se emocionou falando do neto, Se emocionou, né? Chorou nesse momento, né? Sim, você muito viu? duro, muito difícil. Que... E aí ele até falou do Mourão, né? Falou que nesse momento o vice Mourão realmente considerou um ato humanitário. Ele foi uma pessoa sensata, né? Abriu espaço pro diálogo, né? E pra diferente reflexão, do filho do Bolsonaro, né? Que falou aqueles absurdos todos naquela época, né? Pois é. Então... Cobrou o posicionamento do Fernando Henrique. Isso. Lula realmente falou tudo o que precisava. É interessante que ele falou a altura dele próprio, né? Do próprio Fernando Henrique. Não falou por causa do Lula, por minha causa, né? Falou por conta da própria história, né? Do presidente Fernando Henrique. Ex-presidente progressista, né? Com suas críticas, mas um presidente importante para a história do país. Claro, e ele também falou sobre isso. São vários pontos aqui bastante importantes. Eu acho que os ouvintes vão continuar aí mandando as suas mensagens aqui pelo WhatsApp. Não para de chegar a mensagem Opa! Beleza. E como é que tá, Carlão? O tempo aí, nossa edição, tá podendo falar um pouco mais? Não? Eu não sei de nada. Muita bala. A Lourdes não tá aqui mesmo. A Lourdes não tá aqui, nossa! Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, cara. Vai que vai. No caso aqui, né, o pessoal fala bastante. O Clemente já tá na linha. O Clemente tá acho que então guardamos pro próximo aqui. É isso aí. Boa. Você sintoniza
Rádio Brasil Atual. Agora são 8h09. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Clemente, vamos falar da pesquisa do IBGE, né, dizendo que os afazeres domésticos ainda ocupam mais as mulheres que os homens. Você, Clemente, lava a louça, lava a roupa, dá uma passadinha aí na vassoura no chão ou não? Eu acho que eu desequilibro essa pesquisa aqui. Ó, que maravilha, hein? Para sua esposa? Que ótimo. Então, mas há outros dados é o terceiro ano que o IBGE faz e atualiza uma pesquisa que trata de observar as outras formas de trabalho, entre elas o trabalho doméstico. E pelo terceiro ano, a pesquisa mostra que há uma estrutura em termos de responsabilidade sobre as tarefas ditas domésticas, né, os cuidados da casa, que recaem predominantemente para as mulheres. São elas as principais responsáveis pelos cuidados da casa, pelos cuidados das pessoas, e isso compromete, em parte, a sua participação na economia enquanto trabalhadoras com remuneração, com relação de trabalho, de contrato de trabalho, de assalariamento ou de prestação de serviço. Elas trabalham muito, mas trabalham sem esse reconhecimento econômico, e isso mostra uma diferenciação entre homens e mulheres, portanto, com as responsabilidades em relação aos cuidados da casa, que continua, que está preservado em 2018, mostrando que quase 91% das mulheres têm responsabilidades predominantes com as tarefas domésticas, 74% dos homens dizem ter também esse tipo de responsabilidade. Essas tarefas, elas estão fortemente associadas aos cuidados, né, ao cuidado da casa, fazer e servir alimentos, arrumar a mesa, lavar a louça, limpeza e manutenção da casa, de roupas, sapatos, cuidar do jardim e assim por diante. Todas essas coisas que estão relacionadas à organização do domicílio, pagar as contas, cuidar da manutenção do domicílio, tudo isso faz parte da pesquisa. Há uma diferença sobre como cada um se responsabiliza por essas questões. Algumas questões dessas, mais predominantemente os homens, cuidam, por exemplo, a manutenção física da casa, consertar, fazer um reparo, coisa assim. Mas aquilo que é do cotidiano da casa, o cuidado da casa, a limpeza, a louça, a roupa, a comida, isso predominantemente é responsabilidade, segundo a pesquisa, assumida pelas mulheres, e também especialmente o cuidado com crianças, com doentes, com os idosos, também é algo que recai com a responsabilidade das mulheres. Isso também é observado que, no geral, o cuidado com a educação dos filhos também acaba recaindo predominantemente para as mulheres. Elas assumem mais responsabilidades também com a educação dos filhos, seja muitas vezes levar para a escola, mas principalmente observar as tarefas que os filhos têm, né, o exercício escolar, o trabalho de casa, que também é a mulher que acaba cuidando. Isso tudo traz para as mulheres restrições para acessar o mercado de trabalho. Além das restrições de acesso ao mercado de trabalho, essas restrições acabam também repercutindo na remuneração, e as mulheres têm uma remuneração menor do que os homens, em geral, em torno de 20% a 30%, uma remuneração média menor do que os homens. Tudo isso mostrando as dificuldades que as mulheres têm para a presença no mercado de trabalho e essa desigualdade em termos de responsabilidades com as tarefas familiares, com as tarefas domésticas, coisa que nós precisamos reverter, uma mudança cultural no qual homens e mulheres repartam em iguais condições essas
tarefas para que as mulheres possam ter também uma presença no mercado de trabalho em igualdade de condição com os homens. Marilu. E Clemente, você chegou a ver parte da entrevista do Lula, né, para o Eu País e também para a Folha de São Paulo, quando ele convida, né, o ministro Paulo Guedes para ir até ali conversar com ele, que aí ele explicaria como é que faz também para ter uma economia forte sem prejudicar os pobres, né? Quer dizer, ele está indignado, o ex-presidente, com relação a essa economia do país, que é possível e ele conseguiu comprovar na própria gestão dele, né, Clemente? A afirmação do presidente Lula é a constatação de que você tem escolhas e escolhas que fazem toda a diferença. Fazem diferença para a estratégia de desenvolvimento econômico do país, mas fazem diferença especialmente para a população, para os mais pobres, ou seja, para a população que é a grande maioria, que depende essencialmente de uma ocupação, que não tem patrimônio, não tem renda, para viver de uma outra forma e, portanto, uma estratégia de desenvolvimento econômico deveria ter como orientador central a geração de emprego e de salário, de renda para essa população, porque ela anima e ativa a economia com uma determinada dinâmica, muito diferente daquela que a atual política econômica do Paulo Guedes e do Bolsonaro estão induzindo, que é um país que provavelmente terá empregos precários, sem soberania, tudo isso conduzindo a uma outra estratégia. Na experiência no mundo mostra que o que nós poderemos e deveremos observar mantida essa estratégia é o aumento da desigualdade, o emprego, tudo isso afetando de forma muito grave a qualidade de vida da população brasileira, a condição socioeconômica do nosso desenvolvimento, mas são escolhas, indignação com esse tipo de escolha, assim como nós que também pensamos dessa maneira, que a nossa estratégia de desenvolvimento econômico deveria propiciar uma qualidade de vida que melhora para todos e melhora o caminho oposto a esse sentido. Perfeito, Clemente. Muito obrigada. Um grande abraço para você. Um abraço. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Agora são 8h16. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo não vai mais investir em faculdades com cursos de sociologia e filosofia. Segundo Bolsonaro, a medida será tomada para destinar mais recursos a cursos que gerem retorno imediato ao contribuinte, como medicina, veterinária e engenharia. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também comentou a decisão, dizendo que foi inspirada no modelo japonês que cobra de faculdades de ciências humanas para investir em cursos que deem retorno para a sociedade. O presidente e o ministro garantiram que os estudantes que já estão já matriculados e estudando não serão afetados. Na boca do povo. 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 O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo não vai mais investir em faculdades com cursos de sociologia e filosofia. Segundo Bolsonaro, a medida será tomada para destinar mais verbas a cursos que gerem retorno imediato ao contribuinte, como medicina, veterinária e engenharia. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também comentou a decisão, dizendo que foi inspirada no modelo japonês, que cobra de faculdades de ciências humanas para investir em cursos que deem retorno para a sociedade. O presidente e o ministro garantiram que os estudantes que já estão matriculados e estudando não serão afetados. Fomos às ruas perguntar às pessoas o que elas acham de Bolsonaro cortar investimentos para a Faculdade de Ciências Humanas. José Marco, produtor cultural. Um absurdo. Filosofia, sociologia, você está falando do homem, entendeu? De todas as relações humanas. E aí essa embarca também a antropologia, as artes em geral, entendeu? História, né? História do homem. E é fundamental isso para que as pessoas
pensem sobre a responsabilidade que ela tem consigo e com todo o pedaço do mundo. Sara Cristina, eu sou estudante. Olha, o Bolsonaro em si, ele já me surpreende por ele ser uma pessoa que tá numa posição, tá na presidência, né? E ele pensar da forma como ele pensa. Ele é uma pessoa que com certeza ele não teve muito esses estudos. Se ele tivesse, ele não ia impor como ele se impõe. E, é uma coisa surpreendente, sabe? Porque a gente vive numa cultura onde a gente é acostumado com o fato da gente não ser seres pensantes. A sociologia, a filosofia, ela serve justamente pro ser crítico, sabe? Pra despertar no ser humano, no adolescente, na criança que tá surgindo, essa crítica, essa realidade, tipo, pra enxergar de verdade o que acontece por trás do que ela vive, sabe? Então é fundamental, não é uma matéria extracurricular, não, é fundamental, é importante demais. Só matemática e português não funde um pensamento. É necessário que a gente enxergue a realidade como ela é, e a sociologia e a filosofia tem que existir sim no ensino médio e superior e etc. A gente simplesmente não pode compactuar com essa questão, não pode simplesmente aceitar. De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h20. O preconceito, a falta de acesso à informação e aos serviços públicos fazem parte da vida de milhares de mulheres migrantes e egressas do sistema carcerário na cidade de São Paulo. O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania aponta em documento 10 ações de apoio para essas mulheres que sofrem com a ausência de direitos. A reportagem é de Beatriz Draghi Ramos. Dificuldades para entrar no mercado de trabalho, invisibilidade social, falta de moradia e acesso negado à saúde e à educação. Esses são apenas alguns dos desafios encontrados por mulheres brasileiras egressas do sistema prisional em São Paulo. Os desafios são, entretanto, redobrados quando essas mulheres são estrangeiras e estiveram em situação de conflito com a lei aqui no país. Egressa do sistema prisional, a sul-africana que cumpriu pena em um processo que foi acusada como mula do tráfico de drogas, preferiu não se identificar. Ao adentrar no sistema carcerário, descobriu seu talento artístico por meio das aulas de canto oferecidas pela educadora e orientadora de voz do coral da USP, Carmina Juarez. A imigrante conta que se sentiu desamparada pelo Estado brasileiro quando foi ameaçada de ser expulsa do país devido a um decreto publicado pelo Ministério da Justiça em 2018. Ano passado, lançou uma campanha que se chama Hashtag Tutuzo Tem Voz. Era uma tentativa de revogar o decreto de expulsão que era decretado no meu nome. Só que durante esse processo, no momento que eu saí em 2017, eu já tinha começado a trabalhar no teatro, fazendo algumas apresentações aqui no Centro de Estado de São Paulo. E a gente chegou com a TTC e procurou ajuda e também com defensora pública. As leis não permitiam antigamente para a pessoa que tinha expulsão de não ser expulso. Então, minha caso foi o caso primeiro que aconteceu. Após já ter cumprido sua pena e recomeçado sua vida profissional de artista em São Paulo, com o auxílio da campanha Nuno Duzo Tem Voz e da Defensoria Pública, a cantora conquistou seu direito de permanecer no país. Tendo em vista tal situação, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC, apresentou recentemente os resultados do projeto Mulheres Egressas, baseado nos 1.600 atendimentos realizados desde 2017 com essas mulheres. O relatório 10 recomendações para atuação junto a mulheres migrantes em conflito com a lei traz sugestões de medidas para serem tomadas diante das dificuldades das egressas. Kátia Kim, integrante do ITTC, afirma que os principais desafios se relacionam ao acesso à cidade e às barreiras linguísticas. A questão da locomoção, no entendimento de onde elas estão, porque elas muitas vezes não têm esse conhecimento, essa noção, porque não estiveram no Brasil antes. A questão dos alvarás de soltura ocorrerem depois do expediente da grande maioria dos serviços também, e também a questão da informação, elas não terem acesso à informação de como os serviços funcionam e quais seriam os serviços de atenção a elas. E todo o estigma que pessoas em conflito com a lei carregam, que dificultam ainda mais o acesso, seja por uma questão de preconceito mesmo, por não entenderem como que o
sistema de justiça criminal funciona. Viviane Balbuglio, também do ITTC, acredita que o direito à cidadania é central. A primeira delas é o direito à cidadania, que vai estar relacionado a todas elas, que é basicamente o direito que pessoas migrantes, independente de terem um processo criminal em andamento, terem sido condenadas no Brasil, elas têm direito à cidadania e devem ser tratadas com igualdade, igual a todas as outras pessoas. Nós queríamos destacar especialmente a recomendação do direito à capacitação profissional e ao acesso ao trabalho. A inserção no mercado de trabalho, ela é um problema, é uma dificuldade já enfrentada por todas as pessoas brasileiras, imigrantes aqui no Brasil, e a gente sabe que há um estigma, uma discriminação muito grande, assim como uma ausência de políticas públicas que incentivem a contratação de pessoas que passaram pelo sistema prisional aqui no Brasil. O acesso ao trabalho, ele tem que ser uma prioridade, tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada. O projeto é baseado na Lei de Imigração Brasileira. Sancionada em 2017, ela norteia a política migratória nacional a partir do viés da proteção dos direitos humanos, guiada pelos princípios da igualdade e não discriminação. Apesar da lei, Katiakin aponta que não há preparo entre os funcionários do Estado. A comunicação entre os órgãos, a comunicação entre os serviços, uma constatação que nós tivemos a partir de diversas conversas com diversos servidores, não haver um incentivo para o trabalho em rede, para essa comunicação, que eles consigam desenvolver, inclusive, um entendimento mais consolidado e mais homogêneo, de como prestar um atendimento e como resolver uma situação a partir da realidade dessas pessoas. O acesso à permanência à documentação, de como os órgãos públicos, eles também não têm, a plena noção de como que funcionam os procedimentos e como os funcionários terceirizados que são contratados para receber as demandas de documentação, eles acabam não sendo muito bem preparados para entender também as particularidades da comunidade da população migrante. As recomendações também chamam a atenção da falta de informação que fecha portas para os direitos das mulheres, como afirmou a sul-africana que participou do evento de lançamento do relatório no último mês. Todo mundo estava falando que é impossível para o decreto de expulsão ser revogado. Eu consegui revogar. Quando as pessoas estavam falando é impossível ter documento brasileiro sem casar ou sem ter filho. A gente entrou nesse processo, conseguiu os documentos. E como que é importante de ter esses lugares onde a gente pode ir procurar ajuda e um tipo de apoio. No momento que a gente está tentando buscar uma vida aqui, fica muito difícil quando não tem nenhum lugar de ir. A cartilha também defende que cometer um crime no Brasil não deve ser justificativa para negar a permanência e o reconhecimento dos direitos de uma pessoa nestas condições. O tempo do processo criminal e o da pena também podem abrir reais possibilidades de escolha para se viver no país. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual. Abril Indígena. Pela soberania dos povos originários e o direito à terra. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Daniel Munduruku, professor e escritor da etnia Munduruku do Pará. Bom, as populações indígenas no Brasil estão passando por momentos de muita tensão por conta dos perigos que correm os direitos que foram conquistados ao longo dos últimos 30 anos, sobretudo os direitos que estão inscritos na Constituição brasileira. Direitos estão correndo sérios riscos por conta justamente dessa política retrógrada que o atual governo está praticando. Isso tem deixado as populações com um sentimento de derrota, de tristeza, de retorno a um passado que se imaginou que não se passaria mais. Essas populações que vinham conquistando vários direitos, de repente se veem tolhidas das suas conquistas e veem com muita tristeza e com muita dor toda uma série de perseguições que estão acontecendo com lideranças tradicionais, perseguições com aqueles que estão indo para as cidades, inclusive para as universidades, correndo risco de perderem oportunidades de estudo e, sobretudo, dentro da área da saúde, que é uma área extremamente delicada, porque se trata de uma atenção especial e diferenciada que as populações precisam ter, justamente por não terem as mesmas condições físicas, fisiológicas de saúde que a sociedade brasileira como um todo tem. Esse panorama, assim, eu diria que é um panorama muito negativo, mas, ao mesmo tempo, mostra que os povos indígenas estão
estão se organizando para resistirem e resistirem com dignidade, porque é isso que tem sido feito ao longo desses 500 anos. Populações indígenas têm resistido e resistido bravamente para manter não o seu território, mas para manter o Brasil para os brasileiros. Abril Indígena. Pela soberania dos povos originários e o direito à terra. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 8h29. O 1º de maio deste ano será um marco na história do movimento sindical brasileiro. Pela primeira vez, a comemoração da data é convocada de forma unificada por todas as centrais sindicais do país, em parceria com as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. O tema central das mobilizações é a defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Em tempos de reformas que prejudicam a classe trabalhadora, as centrais sindicais se unem contra o fim da aposentadoria por mais empregos e salários decentes. A reportagem é de Ana Rosa Carrara. As mobilizações de 1º de maio em 2019 serão voltadas para a resistência contra a aprovação da reforma da Previdência, apresentada ao Congresso Nacional pelo governo de Jair Bolsonaro. De forma inédita, este 1º de maio terá atos convocados por todas as centrais sindicais do país e o Popular e Povo Sem Medo. Para Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, essa unidade representa uma resposta aos ataques sofridos pela classe trabalhadora. O governo Bolsonaro representa um profundo retrocesso. Há uma falando mais alto. As centrais souberam medir a importância de ganhar as ruas para defender os direitos da classe trabalhadora. Por isso, as centrais sindicais, ao convocar o 1º de maio, dão uma resposta que a sociedade reivindicava já de muito tempo. Eu penso que esse é o sinal de que as centrais unidas têm, assim, e fazer valer a importância da retomada do crescimento, da geração de emprego e renda e fazer com que o nosso povo possa efetivamente ser mais feliz. A Previdência Social, além de garantir recursos para os idosos, é uma forma de distribuir renda, comenta João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. A Previdência é uma garantia para os idosos, mas mais do que isso, a Previdência é também um instrumento de distribuição de renda e, de fato, das centrais sindicais estar unificada é um ponto positivo. Mas eu creio que, mais do que isso, é importante que toda a sociedade faça essa discussão, porque a Previdência Social não é uma coisa que só interessa aos trabalhadores e trabalhadoras. Interessa ao pequeno comerciante, interessa a todos aqueles que contribuem com a Previdência. E esse debate, ele é necessário porque, normalmente, a gente observa no nosso país que a Previdência acaba privilegiando uns e prejudicando outros. Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, afirma que não houve diálogo com a sociedade, muito menos com as entidades sindicais na construção da reforma da Previdência. A UGT, inclusive, defende 3 pilares importantes. Transparência, recentemente impediram que tivesse alguns números divulgados, gestão, as dívidas impagáveis de empresas que já quebraram, se fosse um banco cobrando, jamais chegaria ao montante que chegaram. E a equidade, que é, na realidade, igualdade com justiça. Nós temos que tratar os brasileiros de forma idêntica, principalmente na hora de se aposentar. Agora, o que está sendo apresentado, lógico que nós discordamos, e o governo demonstrou total incapacidade política, trazendo uma insegurança muito grande para todos nós. É muito ruim, né, ter um governo que não tenha um critério e que apresente um conceito e que vá atrás do conceito, vá discutir, debater. Não houve nenhum momento de diálogo com as representações sociais e sindicais. Essa ausência de diálogo é uma demonstração
quase que ditatorial. Para além dos atos do dia 1º de maio, as centrais também organizam uma greve geral em favor da aposentadoria. Luiz Carlos Prates, o Mancha, membro da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular, com lutas, comenta sobre a ação. A classe trabalhadora hoje vive um profundo ataque por parte do governo que quer por fim a aposentadoria dos trabalhadores, malfadada a reforma da Previdência. Para enfrentar essa situação, é preciso da unidade e a unificação da luta dos trabalhadores. É preciso parar o país para que se reverta essa situação. Então, nesse sentido, o 1º de maio tem um papel importante, porque pode ser um momento de unificação e um momento de lançar um plano de luta para fazer um dia nacional de mobilização e protesto, fazer uma greve geral no país para poder derrotar essa reforma. O secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, João Caires, critica o governo Bolsonaro pelo toma lá da cá para a aprovação da PEC da reforma da Previdência. 40 milhões em emendas para cada deputado. Eles falavam que não iam fazer o toma lá da cá, velha política, e estão fazendo isso daí. Os trabalhadores, são eleitores, têm que pressionar os seus deputados para não aceitarem esse tipo de coisa. O governo, cada dia, ele inventa uma mentira, tenta fazer uma espécie de terrorismo e as pessoas acabam aceitando para ver se as coisas andam de fato. Mas aí cabe relembrar que eles também prometeram com a emenda constitucional 95, a chamada a emenda do teto dos gastos, que ia resolver o problema, que a gente já tem crescimento, já são 3 anos passados. E a mesma história com a reforma trabalhista, que ia gerar milhões de empregos, já temos quase 1 ano e meio, até agora o desemprego só aumentou. Os trabalhadores e trabalhadoras saem às ruas na quarta-feira, em todo o país, contra o fim da aposentadoria, por mais empregos e salários decentes. Na cidade de São Paulo, a concentração de 1º de maio será no Vale do Anhangabaú, região central da cidade, a partir das 10 da manhã. Ana Rosa Carrara, Rádio Brasil Atual. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Agora são 8h35. Mais de 4.000 lideranças de povos e organizações indígenas se reuniram na capital federal, em Brasília, na 15ª edição do acampamento Terra Livre. Eles produziram um documento com críticas, reivindicações, e a gente está com a Alessandra Munduruku, liderança indígena da etnia Munduruku, lá de Itaituba, no Pará. Olá, Alessandra, bom dia. Bom dia. Alessandra, olha, a gente viu a sua participação numa reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na última quarta-feira, no dia 24. Você foi bastante contundente, firme, falou com bastante emoção também, dizendo, né, todas as barbaridades que estão acontecendo, né, nas terras indígenas com esse governo, né, Bolsonaro. Nesse documento final, o que vocês elencaram como prioridades, hein, Alessandra? A prioridade que a gente colocamos no documento é a medida provisória 870, né? Aonde está tirando a FUNAI do Ministério da Justiça e a demarcação das terras indígenas indo para a agricultura. E a FUNAI está diretamente para o direito da mulher, né? Que é a Damares, e a gente não concorda. Está tirando todos os direitos dos povos indígenas, né? Antigamente a FUNAI, ela dava aquela liberdade. Hoje ela está sucateada. Hoje o indígena, principalmente da Amazônia, não sabe como que pedir ajuda, né? Que dava o suporte todo era a FUNAI, junto com as lideranças, e daí agora a gente não sabe para onde recorrer. E tudo isso é justamente para fazer empreendimento na Amazônia, como eles falam, que tem que vender a Amazônia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que explorar, tem que ter mineração na terra indígena. E a gente não concorda com tudo que está acontecendo, porque a Amazônia é nossa casa, né? Onde nós moramos, onde nós sobrevivemos também da caça do peixe. E hoje tem alguns estudantes, ou alguns jovens para a cidade estudar. Por exemplo, eu estou saindo da minha aldeia, saí para a universidade agora aqui na UFOPA, aqui em Santarém, e é um pouco muito difícil viver na cidade, né? Tudo tem que se comprar, banana, comprar peixe,
para comer, né? E quando chega e houve a medida provisória 870, eu sei quanto que o meu povo vai sofrer. Não só o povo Munduruku, tem vários povos, tirando a saúde indígena, tirando a educação, que era difícil do Estado não dar prioridade dentro da Amazônia. A política pública dentro da Amazônia ela é muito difícil. Né? Deputado federal, deputado estadual, ele não trabalha dentro da Amazônia, principalmente nas terras. Por exemplo, Saremaibô tem uma escola que está 3 anos parado, 3 anos para o ensino médio, jovens esperando ter o ensino médio dentro da aldeia, nós não temos isso. Outras também tem mais de 1.000 alunos, mas não consegue ter um ensino médio e ainda querem tirar a educação. A saúde está também querendo tirar tudo. Teve tempo que tiraram os médicos cubanos que estavam indo lá longe, passando 2, 3, 4 dias sentados numa vareira para chegar lá na aldeia, né? Que muitos povos não falam a língua Munduruku, a língua portuguesa, e de repente teve que tirar. E cada vez está diminuindo mais a verba, porque tudo na Amazônia é muito caro. Inclusive o frete de avião, frete de helicóptero, se não for emergência urgente, o paciente acaba morrendo no meio do caminho. Então, esse tipo de série que nós estamos brigando. Eles aprovam tanto no Congresso, esquece quem sofre é o povo aqui na base, é o povo que está no mato, é o povo que está ali, que às vezes nem sabe o que está acontecendo. E quando a gente reivindica na saúde, que é a CESAI, reivindica na FUNAI, reivindica na educação, eles não sabem responder, porque é aprovado pelas PEC, pelas essas medidas que estão acontecendo. Então, a minha briga, ela sempre foi isso, né? A gente está brigando pelos direitos e, infelizmente, o governo está tirando. Nós não tínhamos direito de consulta, e agora o novo governo Bolsonaro piorou mais. É corte para todo lado. Alessandra, a gente está transmitindo aqui pela Rádio Brasil Atual e pelo YouTube, a gente transmite não só pela rádio, como também pela TVT, né, TV dos Trabalhadores. E o Eduardo Quirino, aqui, o nosso colega aqui da TVT, estava mostrando a sua imagem naquela audiência, né, naquele encontro que você teve com o Rodrigo Maia. A gente está vendo que você estava ao lado também do deputado Ivan Valente e de outras pessoas, né, de outras lideranças também. Naquele momento, né, onde você fez aquele seu discurso, né, veemente, forte, né, emocionado até, você via um silêncio, né, o Rodrigo Maia até se contorcendo um pouco assim na cadeira, né, ouvindo toda a denúncia que você estava fazendo ali, né. Foi um momento importante também para a comunidade indígena do Brasil inteiro. Essa sua fala, como é que você sentiu ali na hora, hein, Alessandra? No momento que eu fui convidada para sentar com eles, eu fiquei preocupada porque os parentes estavam falando, eles não estavam ouvindo, eles estavam no celular, e eu fiquei pensando, né, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou aqui só de fantoche para sentar com o governo? Eu não estou aqui para dialogar com o governo, eu estou aqui para falar sobre a situação que está acontecendo com os povos indígenas. E foi aquele de rancor mesmo. Eu disse, eu não quero, eu estou com o governo, eu não tenho oportunidade de ele me ouvir, porque eu vou falar, eles não vão me ouvir. Eu vou gritar, eles não vão me ouvir, como está acontecendo sempre. A gente fala, eles não estão ouvindo. Então, aquele momento foi de querer pressionar o governo, de mostrar como as comunidades indígenas estão sofrendo. Não só indígenas, os quilombolas, as pessoas mais pobres. Eu vejo isso, né? Por que ele não ouve a população? Por que ele não ouve a sociedade? Por que só ouve as pessoas que estão perto dele e só pena aquelas pessoas que têm dinheiro, só aquelas pessoas que têm empresa? E a gente não tem isso. A única riqueza que nós temos é o nosso território, e mesmo assim está sendo ameaçado para tomadas, não querem demarcar o nosso território como se nós fossemos invasores. Na realidade, há muito tempo que a gente está querendo a demarcação e eles querem tirar, querendo não demarcar o território Saremaibô, qualquer terra indígena do Brasil.
Perfeito. A gente está com dificuldade, né, na transmissão, né? A ligação está um pouco comprometida, picota um pouco, mas eu acredito que a sua fala, Alessandra, é tão importante você ter explicado isso, que você fez esse discurso veemente, né, com bastante emoção, justamente porque os parlamentares ali não estavam ouvindo os seus companheiros indígenas, né? Estavam no celular, como você está falando, né? E por isso você entrou realmente... Agora eles vão me ouvir, com essa determinação, né, Alessandra? Sim, era isso mesmo, que de repente tudo que a gente está numa luta tão grande pela demarcação e a gente não tem direito no território. É eles que querem explorar, eles querem invadir, querem dar para o INCRA, para invasores, os madeireiros estão entrando, os garimpeiros estão invadindo cada vez mais. E quem é que vai cuidar de nós? Será que a gente tem que enfrentar, o povo indígena tem que enfrentar sozinho, sem acompanhamento do IBAMA, sem acompanhamento da Polícia Federal, sem acompanhamento do CNBio? Exato. Alessandra, a gente termina nesse momento a entrevista e já fazemos um convite para você nos próximos dias a fazer uma outra conversa com você numa tentativa de um telefone fixo para fazer com que a sua voz seja realmente passada com uma qualidade boa para que as pessoas consigam ouvir. A gente teve bastante dificuldade neste momento com picotes aqui, o Carlos Amaral estava me alertando para isso, ele é o responsável pela parte técnica e fez bem, né? A gente tem que realmente ter qualidade na audição porque fica prejudicada. Então você está já convidada, Alessandra, já nesta semana a dar entrevista novamente para a gente mergulhar um pouco nessa questão lá do Rio Tapajós. A gente sabe que vocês estão tendo problemas lá no Pará em relação à mineração, soja, gado, e eu já faço convite aqui no ar para a gente retomar essa conversa, mas exatamente com uma ligação telefônica melhor para que os ouvintes também possam acompanhar melhor a sua fala tão forte, tão importante e tão necessária aqui para o Brasil. Muito obrigada, hein, Alessandra? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tá, tchau. Tchau, querida. Falamos aqui com a Alessandra Munduruku, ela que é de liderança indígena da etnia Munduruku, lá de Itaituba, no Pará. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Na Boca do Povo, com Larissa Borer agora. Na boca do povo. 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 O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo não vai mais investir em faculdades com cursos de sociologia e filosofia. Segundo Bolsonaro, a medida será tomada para destinar mais verbas a cursos que gerem retorno imediato ao contribuinte, como medicina, veterinária e engenharia. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também comentou a decisão, dizendo que foi inspirada no modelo japonês, que cobra de faculdades de ciências humanas para investir em cursos que deem retorno para a sociedade. O presidente e o ministro garantiram que os estudantes que já estão matriculados e estudando não serão afetados. Fomos às ruas perguntar às pessoas o que elas acham de Bolsonaro cortar investimentos para a Faculdade de Ciências Humanas. Thiago Rafael, copeiro. Eu achei equivocado, né? É uma profissão, né? Ela serve como uma formação de caráter, né? Ana Beatriz, engenheiro. Um absurdo, né? Porque todas as áreas são importantes, porque tudo é uma coisa só, né? A gente precisa da sociologia, a gente precisa da filosofia, da história. Pra engenharia isso é importante. Então ele tá vendo as coisas desintegradas, só que tudo é unido. A universidade é uma coisa só, né? Então ele não sabe o que ele tá falando, porque ele não conhece a universidade, ele não sabe qual que é a realidade da universidade, desses cursos, e por isso que ele tá falando uma coisa absurda dessa, mas não faz sentido nenhum. Bruno, eu não tenho profissão. As pessoas, elas precisam desse conhecimento, mas cortar esse conhecimento é como fazer um corte na cultura, tipo, você tira um conhecimento da população. Então, as pessoas terem conhecimento não é uma coisa que agrada ou que vai gerar lucro, entende? Então, é puro reflexo da direita, né? Da direita que ele é, de uma direita extrema.
Luciano, professor de matemática e física. Um absurdo, porque são, na minha opinião, duas faculdades muito importantes. Primeiro, que são portadores de um conhecimento fundamental na construção de uma sociedade como um todo. E fazer isso, não sei, para mim me demonstra você reter esse conhecimento para toda a sociedade, né, para toda a população. E isso é que é o mais preocupante, né? O que ele pretende fazer com isso? Qual é a ideia dele de querer cortar isso, né? De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Olá, querido ouvinte da Rádio Brasil Atual. Aqui quem fala é Maurício Pereira. Um prazer estar aqui nos 98.9 FM, ouvindo as músicas que as outras não tocam e as notícias que as outras não dão, o que não é pouca coisa de maneira alguma dentro de uma estação de rádio do Brasil. Ouçam e se comuniquem com eles aqui, deem seus palpites, tá bom? Beijo pra todos, tchau. Maurício Pereira, não é pouca coisa não, é isso aí, vamos lá, mandando as mensagens aqui, os pitacos, e tem muito pitaco aí que o pessoal tá dando, João da hora. Tem muito pitaco, o pessoal tá ativo aqui, tá participando e tá contribuindo com a gente, acho que esse que é o principal, né? Opa! O pessoal contribui aqui com o nosso conteúdo e tá junto com a gente aqui na construção diária aqui do nosso conteúdo. Isso mesmo, João. Olha só, o Salvador Lombazzi, de Itaquera, falou, bom dia, o descaso é tão grande que enquanto a Índia Alessandra discursava, o Rodrigo Maia literalmente não ouvia o discurso, mexia no celular o tempo todo ou no computador. Que falta de respeito com o povo brasileiro. Acho interessante ele também salientar aqui que, assim, o povo brasileiro, os indígenas também são o povo brasileiro e principalmente são o povo original brasileiro, né? E um descaso total ali na hora que ela falava e ela esclareceu isso aqui pra gente, É verdade. Ela falou até que os irmãos, né, indígenas, né, de outras etnias estavam falando e eles estavam realmente distraídos no celular. Acho que ela pensou, né, agora que eu vou falar, eles vão ouvir. Aí ela realmente bateu ali a mão na mesa e deu o recado dela, né? Com bastante veemência, bastante emoção. Aí ouviram, né? Tanto que o Maia, ele ficava assim, né? Você vê, já é difícil terem espaço, né? Quando tem espaço, não tem esse compromisso respeito, nenhum, né? Com eles, respeito nenhum, é complicado mesmo. É complicado, né? Dá para entender agora. Ó, o João Miyagi, nosso repórter da TVT, aqui trabalha sem parar, todo dia mandando mensagem pra gente. É verdade. Falando pra gente fortalecer essa questão de ver a notícia inteira, né? Ele está dizendo aqui que no Facebook do Lula tem a entrevista na íntegra. Perfeito, é uma dica. A Kátia do Tatuapé aqui falou, bom dia, já vi e revi a entrevista do Lula várias vezes. Sim. Porque a fala do Lula parece simples, mas nas entrelinhas, de qualquer forma, é como ver alguém falar e dar uma aula de política com P maiúsculo. Ótima semana a todos. É verdade, é verdade. Foi uma aula política total, impressionante, né? Ele falando da demonização da política, né? Que realmente, você liga a televisão, todo mundo já só fala mal de político, né? E aí, realmente, a política, então, não presta, né? Quer dizer, político não presta, nenhum presta. E não é verdade. Tem políticos altamente competentes, comprometidos com as causas sociais. E a gente precisa dar destaque também para esses parlamentares, né? É muito importante. Não é todo mundo igual, não. Né? Pois é. Essa história de que político é tudo ladrão. Que não presta. Não é assim. Não é assim. Não. Só basta conhecer um pouco, se informar. Isso. Enfim, ficar ligado na programação. É, isso aí. Na Rádio Brasil Atual, na TVT, na Rede Brasil Atual. Olha só, para você ver, inclusive aqui, ó, o Kleiner de Manaus falou, bom dia. Vocês que produzem o conteúdo mais honesto do Brasil, ou seja, vocês fazem um trabalho que a imprensa verdadeira tem que fazer. Lá de Manaus. Ah, que legal, bacana. Bacana, né? Poxa. A Kátia será que tá lá, ó? Pensando no Glauco aqui, será que tá em Manaus? Então, a Kátia do Tatuapé aqui falou, se o Glauco estiver em Santos, ele deve ter pego o vendaval que teve ontem. Rapaz, foi terrível, hein? Morreu uma ambulante ali em São Vicente, né? Uma árvore caiu em cima, né? Ela estava se protegendo da chuva, aí uma seringueira caiu e matou essa
vendedor ambulante. Que pena, que tristeza, né? É uma pena. Mas foi terrível mesmo. Foi um vendaval, mas ela acha Mandar que uma mensagem pro Glauco aqui se proteger, né? Se protege aí, não vai ficar debaixo da árvore, Glauco. Teve um outro ouvinte aqui que até comentou aqui. Queria o comentário do Carlos Amaral aqui também sobre isso. Para você, Carlos. Ele falou, na verdade, é sobre o Glauco, né? Ele falou: bom dia a todos vocês aí na rádio. Até mandou uma foto aqui dele assistindo a gente no YouTube. Sim. Comadre emprestou a prancha de isopor pro Glauco. Com certeza. Imagina a cena, o Glauco de sunguinha. Surfando no vendaval. Surfando em Santos. Voou a prancha de isopor, né, no vendaval. Imagina a cena que... Voou a prancha ou voou o Glauco? Ele é corredor, maratonista. Olha lá. Ele é maratonista, ele vai em todo quanto é lugar aí, ó. Surfou um pouco, depois atleta. Correu ali. Tô super em forma, não tem barriga, uma beleza. Também não come açúcar, né? Não come nada, né? É verdade, doce não quero, né? E a gente aqui é uma formiga, né, cara? A gente não. A gente é muita gente, né? Então tá bom. Tá bom. Eu ia te dar um ovinho de Páscoa com a miniatura, assim, mas não vou dar mais. Dá pro Gustavo, eu levo pro Gustavo. Então tá bom. Dá pro Gustavo, amanhã eu trago. Olha só, o Paulo Santos de Jacareí fez uma observação aqui sobre a questão do Lula. Ele falou: faltou o presidente Lula dizer também que além de um bando de malucos no poder, também são um bando de ladrões. Estão saqueando o povo brasileiro. 40 milhões para cada deputado votar a favor da Previdência... STF gastando milhões com lagosta e vinho, fala a verdade, hein? Cadê os bolsominions agora? Ele tá bem incomodado. É o Paulo Santos de Jacareí. O Paulo de Jacareí. Pois é, são as emendas extras, né? Já prometidas aí para os parlamentares, né? É a velha política, né? Pois é, não tem nada de nova política. Pois é. Há um tempo atrás chamavam de mensalão, né? Chamavam de corrupção. Pois é, e agora estão distribuindo aí as verbas, né? Pois é, compra de voto. Para os parlamentares. Tal, pra você ver os ouvintes que as outras não têm. Pois é, os ouvintes que as outras não têm. O pessoal aqui não para de mandar mensagem, olha lá. Vamos lá. Eu vou mandar um abraço aqui, deixa eu ver para quem. Nossa, é que é tanta coisa aqui. Vamos ver aqui Raimundo Domingos da Silva, aqui no Facebook agora eu tô, né? Manda um abraço pro Paulo Paulo Durante, valeu, na cidade de Mauá. Já mandei um abraço aqui, hein, Raimundo? O Marcelo Matos. Sabe o que o Marcelo Matos está falando aqui, gente? Ó, rapidinho, já que o Carlão já está fazendo o sinal para cortar. Ele falou o seguinte, parece, deixa eu ver aqui, que ele vão fazer o primeiro encontro dos ouvintes. Olha que legal. Da Rádio Brasil Atual, lá na Baixada Santista. Olha que legal. Será que o Daniel Reis vai com a bandeira do Corinthians? Acho que a gente pode aparecer. Não sei se ele será convidado. Eu ia para Santos, nem vou mais. Mas é isso. Tem muita mensagem aqui no Facebook, no YouTube, mas a gente está em cima da hora, né, Carlão? O pessoal já está pedindo para parar. Agenda cultural. Carlão já é nova capivara. Então chama você hoje. Agenda cultural com Nelson Calura. O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural. A Cinemateca Brasileira e o Consulado-Geral da Turquia em São Paulo apresentam pelo segundo ano consecutivo o Panorama do Cinema Turco. São 10 dias de programação gratuita sobre a cultura turca com a exibição de 8 filmes, todos inéditos no circuito comercial brasileiro. Além das sessões de cinema, a Cinemateca recebe a exposição fotográfica O Templo Mais Antigo do Mundo, sobre um sítio arqueológico localizado perto da cidade de Urfa, cuja descoberta e investigação modificaram o conhecimento sobre o período neolítico. As fotos estarão expostas durante todo o período da mostra. A programação completa você confere no cinemateca.org.br. Panorama de Cinema Turco, em cartaz até 5 de maio na Cinemateca Brasileira, no Largo Senador Raul Cardoso, 207, na Vila Clementino. E hoje tem show do músico Paulo Miklos no Sesc do Carmo. Olha, ainda estou aqui, perto, nunca te esqueci. No formato voz e violão, Miklos apresenta o show A Gente Mora no Agora, título que também batiza seu mais recente álbum, lançado em 2017.
O show faz parte da primeira turnê de Miklos após deixar os Titãs, banda da qual foi cofundador e membro durante 34 anos. O repertório traz canções recentes, como Vou Te Encontrar, e clássicos que se tornaram sucessos na voz de Miklos. Nas ondas do mar, nas pedras do rio, nos raios de sol, nas noites de frio. Paulo Miklos, hoje às 7h30 da noite no Sesc do Carmo, na Rua do Carmo, 147, na Sé. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual. Uma constelação, vou te encontrar. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. E hoje, na hora do rango, Escafandros, orquestra que mistura e balanço. Bem interessante, hein? Ritmos como Ijexá, Jongo, Frevo, Coco e Maracatu. Não perca, meio-dia com o Colibri, hein? E a ficha técnica, vambora! Jornal Brasil Atual, apresentação de Marilu Cabanhas. Tivemos aqui também a colaboração de Carlos Amaral e João da Hora. Reportagens de Ana Rosa Carrara e Cosmo Silva. Produção de Larissa Borer e Juliana Almeida. Equipe da TVT Eduardo Quirino na direção de imagem e João da Hora na produção. Trabalhos técnicos de Alexandre Seles, Fábio Balbini, Michel Lopes, Carlos Amaral. Edição de Beatriz Draghi Ramos. Coordenação de Terlânia Bruno. Direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita. O Jornal Brasil Atual é um programa da Rádio Brasil Atual da Fundação Sociedade de Comunicação, Cultura e Trabalho. A gente volta amanhã às 7 horas. Beijo, até mais. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Abril Indígena. Pela soberania dos povos originários e o direito à terra. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Cacique Wilson Soares, Tecorá Uruvu, terra indígena Guaçu-Guavirá, em Guaíra, Paraná. A gente está passando por um período de muitas ameaças de retrocesso, ataque sistemático.